Olá pessoal, vamos agora a mais uma situação aqui de compras parceladas, envolvendo as ideias das séries uniformes que já foram trabalhadas em outras videoaulas. Um terreno é vendido à vista por R$200 mil ou a prazo em 20 prestações mensais iguais, sendo a taxa de juros de 0,8% ao mês. Na letra A, pede-se o valor de cada prestação, se forem antecipadas. Letra B, o valor de cada prestação se forem postecipadas. Bom, antes de resolver esse exercício, a gente tem que entender primeiro o que são prestações antecipadas e o que são prestações postecipadas. Uma compra parcelada, normalmente é muito usual você fazer a compra e só pagar a primeira parcela ao final do primeiro período. Então você vem aqui e paga a primeira parcela, ao final do segundo período você paga a segunda parcela e você faz isso até o período de posição N. Nesse tipo de situação, que é muito comum nas compras parceladas, é a situação das prestações postecipadas, tá certo? Então, o que são as prestações postecipadas? É que a primeira parcela vence ao final do primeiro período. Bom, para esse tipo de situação, pessoal, já está posto, já está deduzido nas aulas anteriores que o valor atual desse conjunto de pagamentos na data zero é simplesmente você pegar a parcela e multiplicar por AN cantoneira I, onde esse AN cantoneira I, só para lembrar, ele é 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N vezes I. Então essa aqui é a situação dos pagamentos postecipados. Por outro lado, existe também uma situação em que você pode pagar a primeira prestação na data zero. Ok? Então, esse tipo de prestação, esse tipo de financiamento em que a primeira prestação ocorre na data zero, é chamado de pagamento antecipado. Tá certo? Então, aqui nós estaríamos trabalhando com prestações antecipadas. Então, o termo antecipado aqui se refere ao pagamento da primeira prestação. É claro que nesse tipo de situação você deve readequar para chegar nesse. Por quê? Porque nesse você tem as relações já estabelecidas. Então, vejamos o que podemos fazer nessa situação aqui, pessoal. Bom, na letra A, nós queremos achar o valor de cada prestação se elas forem antecipadas. Veja, então, nós temos nesse caso a seguinte situação. Como os pagamentos são antecipados, significa que na data 0 já está ocorrendo o pagamento. Na data 1 também, na data 2 também, e assim por diante. Só que temos um seguinte detalhe. O autor falou que são 20 prestações. Como nós começamos a contar na data 0, significa que a última prestação é a que está no período 19, porque a data 0 foi o valor da primeira prestação. Então, essa prestação eu vou chamar de P. Nós não sabemos quanto ela vale e vamos colocar dessa maneira. Então, atento para isso. Eram 20 prestações, mas como são antecipadas, nós começamos a contar já na entrada. Bom, ocorre que o que nós temos estabelecido, das relações, das fórmulas que nós deduzimos nas aulas até o momento, é para essa situação. Ou seja, desconsiderando essa parcela, nós temos estabelecido que o valor atual desse conjunto de pagamentos, ou seja, esse valor atual na data zero desse conjunto de pagamentos, ele é a parcela multiplicado por ANI. Observe que neste caso o N é 19. Então, se a gente encontrar o ANI considerando o N 19, nós vamos obter o seguinte: 1 mais a taxa, que é de 0,8%, então isso é 0,008 elevado a 19, menos 1, sobre 1 mais 0,008 elevado a 19, vezes 0,008. É o que está estabelecido nessa relação. Com o uso de uma calculadora, você observa que esse ANI, fazendo essa continha, você vai observar que ele vai dar o seguinte resultado: 17,5615,0826. Bom, nessa situação então, pessoal, nós observamos o seguinte: o valor atual ele é a parcela vezes o ANI. Como a gente quer encontrar a parcela, a
gente tem que observar o seguinte, que esse valor atual aqui é o valor atual desse conjunto de pagamentos, tá certo? Então observe que ficou uma parcelazinha sobrando aqui. Se eu pegar essa parcela e somar com esse valor atual, eu vou ter os 200 mil reais, ok? Que seria o valor à vista desse conjunto de pagamentos. Então significa que esse valor atual, na verdade, ele é 200 mil reais, que seria o valor à vista, subtraído da parcela da entrada. E isso é igual a parcela vezes o ANI. Então, você joga isso daqui para o lado de lá, o que você observa? Que 200 mil reais é igual a parcela mais a parcela vezes o ANI. Substitui agora esse valor do ANI que você tem. Você vai ter 200 mil reais igual a parcela mais a parcela vezes 17,56150826. Estou trabalhando com muitas casas para ter um resultado mais próximo possível do real, né? 200 mil reais, então é igual. Aqui subtende que tem 1 mais 17, 18,56150826 π. Portanto, o valor da parcela é só pegar esse pedacinho que está multiplicando e jogar dividindo. Ou seja, o valor da parcela nesse caso vai ser de 200 mil reais dividido por 18,56150826, o que nos dá um valor de parcela igual a 10 mil reais 774,59. Bom, então observe que neste caso, né, a gente precisou fazer uma adequaçãozinha aqui nessa relação por conta dos pagamentos antecipados. Primeiro, como essa primeira parcela ocorreu na data zero, o fato de ser 20 prestações não significa que o N é 20, o N ficou sendo 19. Segundo, o valor atual não seria o valor à vista de 200 mil reais, mas 200 mil reais subtraído da parcela que foi dada na entrada. Feito isso, né, o resto é tranquilo. Ok, vamos então agora para a situação da letra B, em que os pagamentos são pós-antecipados. Vamos apagar aqui essa parte, toda essa parte, e vamos agora pensar nessa mesma situação, supondo agora os pagamentos pós-antecipados. Então, vejamos o seguinte. Na letra B, em que os pagamentos são pós-antecipados, significa que a primeira parcela ela é paga ao final do primeiro período. A segunda parcela ao final do segundo período, e assim sucessivamente. Como neste caso nós estamos trabalhando com 20 prestações e eu comecei a pagar a primeira na data 1, então a última prestação é a prestação 20. Bom, observe que neste caso, pessoal, o esquema gráfico já é idêntico a essa situação. Então a gente precisa encontrar só o fator de atualização, que é o ANI. Nesse caso, 1 mais 0,008, a taxa é a mesma, só que o N nesse caso é 20, e não 19, como foi feito na letra A. Menos 1, dividido por 1 mais 0,008 elevado a 20, vezes a taxa que é 0,08. Bom, feito isso, você acha que o ANI, né, você pode usar uma calculadora, você vai achar um AN cantoneiro aí de 18,4141,947. Bom, para esse tipo de pagamento nós temos essa relação estabelecida, ou seja, que o valor atual é o valor da parcela vezes o ANI. Isso significa que a parcela é simplesmente você pegar o valor atual na data zero e dividir por ANI. Por outro lado, o valor atual desse conjunto de pagamentos na data zero é exatamente o valor à vista, ou seja, os 200 mil reais. Você vai dividir por esse fator que você encontrou anteriormente, que é 18,4141,947. Portanto, pessoal, o valor da parcela para este financiamento, você pode pegar uma calculadora, dividir 200 mil por 18,4141 e você vai obter o valor de R$ 10.861,19. Então, quer dizer, tudo, né, bem tranquilo também utilizando as relações aqui estabelecidas.
Então, espero que vocês tenham compreendido e até o nosso próximo vídeo.